Quarta mensagem hoje, da nossa série em 1 Coríntios, e nós vamos começar abrindo a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 ao 16. 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 ao 16. O nosso tema hoje, partidos dentro da igreja. Estou perguntando em tom de indignação, estou perguntando em tom de espanto. Partidos dentro da igreja é o nosso tema, pergunta para a mensagem de hoje, e o nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 ao 16. A palavra do Senhor declara assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Amém, igreja? Uma das piores coisas que aconteceram nesses últimos anos, a alma nacional brasileira, foi a polarização político-partidária que tomou conta de nosso país. Às vésperas das eleições de 2022, nós percebemos claramente o Brasil dividido, fragmentado, em que não se fala mais em uma só nação, em um só povo, mas a linguagem usual é nós contra eles. Os que pensam como eu penso e os outros que estão errados por não concordarem comigo. O cenário que se aproxima no próximo ano é de conflitos ainda maiores, divisionismos, bate-bocas, discussões intermináveis, contendas na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja de Jesus, entre amigos, pois, a depender da minha postura ideológica, você não pode mais ter comunhão comigo, pois é inadmissível que você ouse discordar de mim. Queridos, queridas, eu até admito que no mundo sem Deus, esse mundo que, conforme a Bíblia diz, jaz no maligno e vai de mal a pior, eu até admito que nesse tipo de mundo, esse comportamento possa prevalecer, esse tipo de atitude mesquinha possa ter lugar, pois as pessoas não têm o Espírito Santo de Deus, não foram lavadas e unidas pelo sangue de Cristo. Então o ódio, as controvérsias, as polêmicas acabam criando rachas irreversíveis. Até penso que isso possa acontecer nesse mundo. Porém, dentro da igreja, a comunidade redimida por Jesus, chamada para ser a eterna família de Deus, é inadmissível que aceitemos como normais, como corriqueiros, como habituais tais conflitos. E é exatamente sobre isso que Paulo está tratando nos versos que lemos, 1 Coríntios 1, do 10 ao 16.
para ficar mais enfatizada essa verdade que eu quero apresentar aqui, eu quero ler esse mesmo texto em uma outra versão, uma versão mais popular, a versão The Messenger, do Dr. Eugene Peterson. Diz assim, se liga aí: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão porque alguns membros da família de Chloe me deram uma notícia preocupante, que vocês estão brigando entre si. Vou dizer exatamente o que ouvi: vocês estão criando partidos e declarando: eu estou do lado de Paulo, ou eu prefiro Apolo, ou Pedro é o meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Pergunto a vocês: o Messias, por acaso, foi cortado em pedacinhos para que cada um de nós tenha uma parte dele? Paulo foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, com exceção de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter batizado mais ninguém. Pelo menos ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, batizei outra família, a de Estéfanas, mas, pelo que me lembro, foram apenas esses. 1 Coríntios 10, 16. Primeira verdade da noite, grave aí: há um clamor divino pela unidade da igreja. Primeira verdade da noite: há um clamor divino pela unidade da igreja. Voltemos para o versículo 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo fala: irmãos, não no meu nome, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, rogo, imploro, peço encarecidamente a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olhe a força das palavras, das expressões usadas por Paulo. Em nome de Jesus, eu rogo, eu imploro, eu peço, eu suplico, não por mim, mas em nome de Jesus. E pelo que Paulo implorava, qual era o motivo do seu clamor? Qual era o motivo do seu rogo? Seu rogo tinha um objetivo: o de que não houvesse divisão no corpo de Cristo, rachais no meio da igreja. João capítulo 17, 21, vamos lá? João capítulo 17, 21, a famosa oração sacerdotal de Jesus. Olha aí o que é que o Senhor pede ao Pai. Ele pede o seguinte: para que todos sejam um. Ele está falando de quem? Da igreja dele. A igreja de sua época, há 2000 anos, e a igreja de hoje. A igreja entre estes dois períodos, a igreja de todos os tempos, da qual nós fazemos parte. Ele diz: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja, disse Jesus, é um fator fundamental para que o mundo creia em nossa mensagem. As pessoas lá fora estão esperando que aquilo que nós pregamos acerca do amor de Cristo seja uma realidade a partir da nossa convivência, a partir do nosso relacionamento interpessoal como povo de Deus. Se Deus e seu Filho Jesus prezam pela unidade de sua igreja, a ponto de Cristo orar ao Pai para que esta igreja permaneça coesa,
Quem somos nós para pensarmos ou agirmos de modo contrário? Aquele que visa dividir a igreja, aquele que visa fragmentar a igreja, está na verdade arrumando encrenca com o próprio Deus e com o seu Filho Jesus, porque a igreja é de Cristo, ela não nos pertence. Pastor Délio tem muito mais caminhada do que eu, embora ele não queira ter dito a sua idade real, mas ele tem algumas décadas de caminhada cristã à minha frente. Eu só conto com 36 anos de fé, e nesses 36 anos, 25 de caminhada ministerial. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui muito séria, se liga aqui em mim, você que está em casa. Ao longo do meu ministério e ao longo da minha vida cristã, eu já conheci muita gente cri-cri, complicada. Irmã Ivete também, que tem a sua experiência ministerial, pastor Antônio, que está ali, e eles vão poder confirmar o que eu vou dizer aqui agora. Gente que tinha o dom da discórdia, gente que tinha o prazer de criar problema no meio da congregação, querendo tirar pastor com o qual ele não fosse com a sua cara, querendo criar problemas para o funcionamento do corpo. Eu não conheço um desses tipos de visionistas de igreja. Eu não conheço um que tenha alcançado a prosperidade integral do Senhor. Seja ela de ordem física, seja ela de ordem emocional, seja ela de ordem espiritual. Ele pode até tentar estar bem numa área, mas de modo geral, a sua vida é desarrumada, é desarranjada, é desestabilizada, não tem paz. E ele olha ao seu redor e percebe que nada que ele edificou permaneceu. Porque Deus não pode honrar uma pessoa que queira ir contra o seu próprio corpo. Cristo não pode abençoar um indivíduo, um homem, uma mulher, que queira causar divisão no seio da sua congregação. Então essa é a primeira verdade. Há um clamor divino pela unidade da igreja. Essa é a sua preocupação? Você está preocupado com a unidade da sua igreja, a Igreja Batista Memorial em Teixeira de Freitas? Segunda verdade: os partidos na igreja sempre ressoam, reverberam de modo negativo. Os partidos na igreja sempre ressoam, reverberam de modo negativo. Versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá? Versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, disse Paulo, de que há divisões entre vocês. Fui informado por alguns da casa de Chloe, ou da família de Chloe, de que há divisões entre vocês. Uma curiosidade: quando Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios, lembrando que na verdade ela não é a primeira, é a segunda, pois a primeira se extraviou, a primeira se perdeu, mas como ficou só essa, nós temos como primeira, e a segunda na verdade é a quarta, mas isso não convém agora citar novamente. Então, quando Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios, ele estava na cidade de Éfeso, e essa Chloe, da qual ele fala, cuja família disse para Paulo que estava tendo confusão em Corinto, ela não morava em Corinto, ela estava em Éfeso, a família toda, juntamente com Paulo. Até porque Paulo não seria antiético de queimar o filme daquela família. Imagine, se aquela família fosse membro da primeira igreja de Corinto, Paulo ia dizer: eu soube de uma família aí de vocês, a família de Chloe, que vocês estão brigando demais. Ia ter problema, iam perder a confiança nela, provavelmente ela seria mal vista. Temos uma fofoqueira aqui em nosso meio. Então Chloe, de alguma maneira, tinha contato, a casa de Chloe, com a igreja de Corinto, e Chloe estava em Éfeso, próxima onde Paulo se encontrava ao escrever essa carta. Ou seja, escute bem, as brigas e contendas,
os partidarismos de Corinto, as divisões naquela congregação foram tão terríveis que até em Éfeso, centenas de quilômetros de distância de Corinto, até em Éfeso, o povo sabia das notícias ruins. E nós sabemos que essa é uma realidade, né? Notícia ruim corre mais rápido que fogo em mato seco. Se ela vai embora. Devemos aqui fazer uma autocrítica, meus irmãos, minhas irmãs. Quando pensamos na nossa igreja, e você que está nos ouvindo, que faz parte de uma outra congregação, você que está participando, puxe para si também esse pensamento. Qual é a imagem que as pessoas lá fora têm acerca da nossa unidade quando ouvem o nome da nossa igreja? Quando as pessoas escutam assim, Igreja Batista Memorial, o que é que elas pensam da comunhão do nosso povo, da nossa igreja, da nossa congregação? Qual é a ideia que vem imediatamente às suas mentes para lhes falar sobre as nossas relações? Se elas são de fato íntimas, pessoais, profundas, ou são relações hipócritas, marcadas pelo farisaísmo, pelo divisionismo? Como é que os irmãos de outras congregações nos veem? Porque, irmãos, tem igreja que tem fama negativa. Hein, Jontinha? Tem igreja que tem fama negativa. Não tem não, pastor Délio? Que quando você ouve falar no nome dela, alguém diz logo: coitado do pastor que está indo para lá. Quem é que já não ouviu isso já? Eu já ouvi várias vezes. Coitado do obreiro que está assumindo aquela igreja. Me lembro de uma igreja conhecida lá no meu estado de origem, Rio de Janeiro. Durante a semana e domingos ela capengava. Ninguém quase ia na igreja, ninguém quase participava dos cultos. Mas tinha uma vez no mês que ela lotava. Saía gente pelo ladrão. E as cadeiras e os bancos não davam para conter o povo. Sabe quando era? Dia da sessão administrativa. Porque o couro comia, o pau comia. Era uma brigaiada terrível. Gente que levantava, colocava o dedo na cara do pastor, e a vizinhança sabia que ia ter festa dos crentes. Festa dos crentes. E eles lotavam a igreja e ficavam logo na primeira fileira para poder assistir ao vivo e a cores o quebra-pau que ia rolar na hora da sessão. Era irmão xingando a mãe do outro irmão e uma confusão horrenda. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Qual é a ideia que as pessoas têm acerca do espírito de comunhão existente na nossa igreja? Paulo foi informado lá em Éfeso de confusões na igreja de Corinto. Terceira verdade: nenhuma atitude partidarista pode ser aceita dentro da igreja de Jesus. Nenhuma atitude partidarista pode ser aceita dentro da igreja de Jesus. Olha o que Paulo fala, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, olha o que ele fala: com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Vou fazer um momento aqui de confissão pastoral. Quando aqui cheguei a essa igreja há quase 9 anos, de cara eu identifiquei que tínhamos pelo menos 3 grupos nessa igreja. 3 grupos que não se mesclavam. 3 grupos que viviam por conta própria, para si e por si. 3 grupos que se bastavam.
Aquilo me deixava muito triste, muito angustiado. Comecei a orar juntamente com Lu. Comecei a clamar ao Senhor. E hoje, todos estes grupos se dissolveram pelo Espírito Santo de Deus. Todos estes grupos se desintegraram. Repare o que Deus tem feito. A igreja tem ganhado uma nova configuração. A igreja tem ganhado uma nova cara. A igreja tem ganhado nesse momento de pandemia, nesse momento de tristeza e angústia, a igreja tem ganhado um renovo do Senhor, onde grupelhos e partidos fazem parte do passado, em nome de Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Hoje, na nossa política nacional, os partidos bolsonarista e lulista dominam a igreja de Jesus. Uns dizem, eu sou de Bolsonaro. Outros afirmam, eu sou de Lula. E assim, o corpo de Cristo está cada vez mais dividido, pois um lado não consegue aceitar que o outro grupo pense diferente de si. Uma facção não consegue compreender que existe vida fora da sua caixinha. É a mesma coisa dos tempos de Paulo, irmãos. Naquele tempo em que a igreja de Corinto ainda era uma igreja menina, uma igreja moça que ainda estava amadurecendo. É a mesma coisa, só que os partidos aqui apresentados são outros. Não tem nada a ver com Lula nem com Bolsonaro. Vamos conhecê-los? São 4, vamos lá? Primeiro partido é o partido de Paulo. Primeiro partido é o partido de Paulo. Olha o que Paulo fala, versículo 12 ainda. Pode botar aí, pode manter o texto aí, mantém o texto aí, não tira não. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de quem? De Paulo. O que o partido de Paulo representava? O partido de Paulo representava os saudosistas, os nostálgicos, os que querem viver do passado. Por quê? Porque Paulo havia sido o fundador da igreja de Corinto. Paulo havia passado com eles um bom tempo, implementando naquela comunidade os valores cristãos, compartilhando com eles da sua fé. E muitos tinham saudade desse tempo. No tempo do nosso querido apóstolo é que as coisas andavam. No tempo do nosso querido fundador é que as coisas caminhavam. Como tudo mudou depois que Paulo saiu. São aqueles que não conseguem se desgarrar dos tempos de outrora. Tem muita gente assim na igreja. Fica lembrando do pastor fulano de tal, do tempo em que a comunidade era assim, assada. Irmãos, o povo de Deus não é que nem caranguejo para caminhar para trás. O povo de Deus tem um alvo, e o seu alvo é Jesus, e essa caminhada para Cristo é em frente. Isaías 43, versos 18 e 19. Olha que texto fantástico. Isaías 43, versos 18 e 19. Você pode aplicar isso de várias formas na sua vida. Olha o que ele fala: esqueçam o que se foi. Não vivam aonde? No passado. Olha que palavra forte. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, versículo 19. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Tremendo isso. Deus é Deus de coisas novas. Eis que torno novas todas as coisas. Segundo partido, o partido de Apolo. Volta lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Pode voltar lá. Segundo partido é o partido de Apolo. Olha o que diz o texto. Ou eu sou de Apolo. O partido de Apolo representa os moderninhos,
os inovadores de plantão, para quem todos os demais são antiquados, ou para usar um termo que melhor se encaixe nos dias de hoje, todos os demais são o quê? O quê? Cringes, descontextualizados. Apolo foi um jovem pregador, poderoso na palavra, na oratória, na retórica, conhecedor da filosofia antiga, que foi enviado por Paulo a Corinto, pregador de mão cheia, que encantava a todos com a sua juventude, com a sua impetuosidade, com a sua força. E logo ele foi idolatrado, e muitos diziam: esqueçam Paulo, Paulo é fichinha perto de Apolo, o camarada bom é Apolo. A gente não sabia que a gente só estava comendo migalha com Paulo. Agora é que estamos comendo dos banquetes verdadeiros, porque esse é o homem de Deus verdadeiro para a nossa congregação. Efésios capítulo 2, versículo 20, vamos lá? Olha o que a palavra diz. Efésios capítulo 2, verso 20. Interessante isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha aqui para mim. A igreja não vive do passado, ela caminha para frente. Mas existem tradições das quais não podemos abrir mão. Existem fundamentos que não podem ser abandonados e esquecidos. E está aqui, Paulo fala o quê? Que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, na palavra que os apóstolos pregaram, nos evangelhos escritos pelos apóstolos e também na palavra profética, dita no Velho Testamento. Então há tradições que não podem ser relegadas a um segundo plano. Vivemos em busca do novo, mas firmados num passado que nos dá sentido, que nos dá significado. Jamais nos esqueçamos disso, irmãos. Partido de Paulo, partido de Apolo, e qual é o outro partido? Qual é o outro? Pedro. Ou eu sou de Pedro, é o terceiro partido. O que esse partido representa? Os legalistas, os que são tradicionalistas, os que matam o espírito de vida, para que o espírito da lei triunfe sempre, aqueles que querem ressuscitar antigas verdades, que já não têm mais nenhuma ligação com o povo de Deus hoje, aqueles que querem acorrentar o povo com fórmulas, regrinhas, preceitos criados pelos homens. Por que é que esse partido de Pedro representa isso? Porque Pedro era o apóstolo dos judeus, enquanto Paulo era o apóstolo dos gentios. Pedro representava a permanência da lei dentro da igreja. Quer ver uma passagem que representa bem isso aí? Que ilustra bem isso? Vamos lá? Gálatas capítulo 2, versos 11 ao 14. Gálatas capítulo 2, versos 11 ao 14. Paulo falando de uma conduta inadequada de Pedro, o apóstolo. Olha o que ele fala. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, a primeira comunidade gentílica, a primeira igreja composta por não-judeus. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Qual foi a atitude condenável de Pedro? Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, do líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, aquele que era judeu de carteirinha, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, com aqueles que não eram judeus. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, da prática legalista judaica, que queria impor aos novos convertidos um costume que era só judeu, do Velho Testamento.
Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Nossa, Paulo não era brincadeira não, viu? Paulo não era brincadeira não. Você acha que seu pastor é bruto? Você não conheceu Paulo. Olha o que Paulo falou para Pedro, diante de todo mundo: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu, quando não tem ninguém aqui de Jerusalém. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nossa, imagina, que situação foi essa? Eu costumo dizer, pastor Délio, que esse foi um duelo de titãs, Pedro de um lado e Paulo do outro. Mike Tyson contra Evander Holyfield. Para os mais velhos vão entender, os mais novos não. Então, queridos, Pedro representava o velho movimento judaico, a lei, o partido legalista no meio da igreja, que dizia: não faça isso, não toque naquilo, não diga isso. E aí sobra o outro. Qual é o outro que sobra? Qual é o quarto partido? Primeiro de Paulo, segundo foi qual? Terceiro. E o quarto é o de? Esse é o legal, certo? Esse é o bom, certo, irmã Marli? Não é bom coisa nenhuma, esse era tão ruim quanto os outros. Peguei vocês, Paulo fez assim, pastor, entendeu? Esse era tão ruim quanto os outros. Sabe por quê? O partido de Cristo, ele representa muito os desigrejados de hoje, que dizem: Cristo sim, igreja não. Eu não preciso de ninguém me orientando na palavra. Eu posso, por conta própria, abrir a Bíblia e entender a vontade de Deus. Eu tenho condições de compreender o propósito de Deus para a minha vida. Eu não preciso de igreja, eu me basto. Tem muito isso hoje. Sim ou não? Como tem? Então esse partido de Cristo representava aqueles que não queriam obedecer a nenhum tipo de autoridade espiritual. Os orgulhosos, os inflados, os inchados. E eles diziam que bastava apenas ouvir a voz do próprio Jesus. Mas vamos lá, para fechar essa questão dos partidos, o que é que está em Hebreus capítulo 13, 17? Vamos lá? Hebreus capítulo 13, verso 17. Olha o que diz lá, ó. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: a vida no corpo exige submissão, interdependência, não aquela obediência cega de um fanático de uma seita religiosa que é capaz de enfiar uma bala na cabeça quando o seu guia espiritual lhe diz para fazer isso, como vimos lá nas Guianas com Jim Jones, o famoso falso apóstolo e falso profeta do século XX. Não, irmãos, obediência no sentido de compreender que Deus levantou líderes na congregação e nós precisamos estar ligados a essa igreja para crescermos de modo integral na nossa fé, e não a vida saudável fora do corpo. Igreja não salva, é claro que não, quem salva é Cristo, mas a vida saudável de um cristão se mostra no seu relacionamento diário dentro da sua congregação. Então 4 partidos tínhamos: Paulo, Apolo, Pedro e o de Cristo, e nenhum dos 4 era aceitável. Por quê? Porque na igreja de Jesus não pode ter nenhum tipo de partidarismo. Amém, igreja? Você entende isso? Você concorda com isso? Amém? Aqui não tem partido de rico, aqui não tem partido de pobre, aqui não tem partido de branco, aqui não tem partido de preto, aqui não tem partido de empresário, aqui não tem partido de empregado,
Aqui não tem partido de calvinista e partido de arminiano. Aqui não tem partido de jovem e partido de velho. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Finalizando então, última verdade. Quarta verdade. Para que os partidos acabem no meio da igreja, 3 perguntas são necessárias. Se ligue. Para que os partidos acabem no meio da igreja, 3 perguntas são necessárias. Vamos ver quais foram elas? 1 Coríntios 1, do 13 ao 16. Interessante isso. 1 Coríntios 1, do 13 ao 16. Acaso Cristo está dividido? Primeira pergunta. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Segunda pergunta. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Terceira pergunta. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Vamos então para a primeira pergunta, que pode nos ajudar a entender o quanto a unidade da igreja é importante. Por acaso Cristo está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Ou literalmente, Cristo foi repartido? Paulo está perguntando aos coríntios, aos crentes da igreja de Corinto, que viviam em meio às suas divisões. Vocês acham, é a mesma coisa, vocês acham, perguntou Paulo, que existem pedaços de Cristo espalhados por aí? E que eles podem ser distribuídos entre os seus grupinhos? Se vocês têm Cristo, vocês o têm por inteiro. Jesus não pode ser dividido. Ou seja, Paulo falou assim, a mesma porção que você, Priscila, a mesma porção que você, Juliana, a mesma porção que você, Lucas, a mesma porção que você, Yara, tem de Cristo, eu também tenho. É Cristo por inteiro. Ninguém tem uma parte maior em detrimento de outro. Ninguém tem um pedaço saboroso de Jesus que o outro não possui. Ninguém tem uma parte, um fragmento de Cristo que ninguém mais tem nesse mundo. Não! Todos nós somos habitados por Cristo de modo integral. Ou nós o temos por completo, ou então ele não é nosso e nós não somos dele. Está claro isso para você, meu irmão? Está claro isso para você? Nenhum grupo tem uma porção maior de Cristo do que outro grupo. Isso quer dizer o seguinte: não existem pessoas que são mais espirituais na igreja e outras que são menos. Não existem pessoas que têm privilégios espirituais na igreja e outras que não os possuem. Se isso acontece, é obra do diabo, não é obra de Jesus. Ouvimos de modo muito, mas muito frequente, estes dias, por intermédio do pastor Gildásio, que é a graça a palavra-chave na vida cristã. Graça é favor imerecido. Graça é recebermos aquilo de que não somos dignos. Segunda pergunta: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foi o pastor Júlio crucificado em favor de vocês? Foi o pastor Antônio crucificado em favor de vocês? Foi a missionária Ivete crucificada em favor de vocês? Foi o pastor Délio crucificado em favor de vocês? O apóstolo está desafiando os coríntios a abandonarem o culto às personalidades e a fixarem a atenção deles novamente em Jesus Cristo e este crucificado. Esse tinha sido o ponto central da mensagem de Paulo, quando ele começou o trabalho de pregação em Corinto. Os coríntios deviam a sua nova vida a Jesus, somente a Cristo e a mais ninguém.
Foi Cristo quem havia morrido pelos pecados deles, e não Apolo, e nem Pedro, e nem Paulo. Glória a Deus por isso. Pare de seguir homens, pare de se escandalizar por causa de homens, pare de se alegrar com homens, porque naquele grande dia do seu encontro com Deus, o que fará a diferença vital na sua entrada nos portais celestiais será se você foi um bom seguidor de Jesus e não de homens e mulheres que passam como você. Sempre que os cristãos prestam fidelidade a uma personalidade humana, como um pregador, como um pastor, um político, estão na verdade desviando os seus olhos de Jesus, e é a partir daí que os grupinhos começam a existir na igreja. Quando nós nos tornamos seguidores de homens, quando nós começamos a venerar, a reverenciar pessoas. Estava em Minas, e por acaso, na cidade que eu me encontrava, Lula, o ex-presidente Lula, foi visitar a cidade. Uma festa, uma loucura, um fanatismo. Eu me lembro que eu tirei a foto de uma faixa. A faixa dizia assim, escute: seja bem-vindo nosso Salvador. Seja bem-vindo nosso Salvador, Lula. Mas e hoje está diferente? Tá não, meus irmãos. Tá não. Não tem um dia que o presidente não vá para aquele cercadinho lá do Palácio da Alvorada, com aquele monte de gente fanática que não tem o que fazer, para ficar lá o dia todo esperando o presidente, e a gente ouve sempre as seguintes palavras: mito! Restaurador da igreja, salvador dos bons costumes. É a mesma coisa, irmãos. Idolatria, tanto de um lado quanto do outro, só mudam as figuras. Aliás, eu vou dizer uma coisa: o bolsonarismo nada mais, nada menos é que o outro lado da moeda, onde por cima está o lulismo. É a mesma coisa. Lulismo de um lado, bolsonarismo de outro. Idolatria, irracionalidade, devoção a homens e não a Cristo. Gente que morre e mata por um candidato, mas quando ouve falar mal de Jesus, quando seus professores universitários blasfemam contra Jesus, quietinho, caladinho, não levanta a voz para nada, mas defende homens e morre por eles, se necessário for. Jesus é o único que pode unir as pessoas, e Ele o faz não por meio da política humana, Ele o faz por meio da sua cruz. E a terceira pergunta, para a gente terminar: foram vocês batizados em nome de Paulo? Está lá. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Entenda isso. Ser batizado em nome de alguém significa conceder a esse alguém a posse sobre sua própria vida, sujeitar-se à autoridade desse alguém e estar plenamente disponível para esse alguém. Pelo batismo, os crentes coríntios tinham se tornado propriedade do Senhor Jesus e de ninguém mais. Por isso Paulo agradece o fato de que em Corinto ele batizou poucas pessoas, a fim de que ninguém o idolatrasse, a fim de que ninguém pensasse que ele, Paulo, era o mentor, o Senhor deles. O verdadeiro homem de Deus, e aqui eu aprendo isso com Paulo, ele entende que o povo não é dele jamais, o povo é de Deus, o povo é do Senhor. Eu não sou o dono da Memorial, eu sou o pastor da Memorial, eu estou na Memorial o tempo que o Senhor quiser que eu esteja, porque o pastor verdadeiro, único e eterno dessa igreja é Cristo Jesus.
Resumindo então, a igreja só tem um Senhor, um dono, um proprietário, um único que é digno de ser adorado: Jesus Cristo. E enquanto nós não reconhecermos que Ele é o Senhor dos senhores, o cabeça do corpo, nós não entenderemos o que significa viver em verdadeira união. Enquanto nós ficarmos procurando homens e mulheres para depositarmos neles a nossa confiança e a nossa fé, nós estaremos fadados, destinados às divisões, às contendas, às brigas no meio da congregação. Então, para fechar, olha o que Paulo fala para exaltar a glória de Jesus. Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Olha que coisa linda. Pois dele quem? Jesus. E por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Repito, ressalto e reforço esta que é a afirmação central de toda a minha mensagem. O segredo para se acabar com todas as picuinhas e grupinhos na igreja está em olharmos tão somente para Cristo e deixarmos de venerar homens e mulheres pecadores como nós. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?